você só precisa aprender uma tecnologia para começar a desenvolver e criar seus aplicativos e sites, tá? Porque se você for entrar na programação tradicional, nada contra, tá? Eu iniciei com a programação tradicional, não me arrependo, eu tenho uma base muito sólida. Hoje conseguiria voltar a programar, claro, com certeza. Mas, assim, para quem está iniciando, eu recomendo fortemente pelo menos testar as ferramentas no code, tá? Isso vai te economizar muito tempo de desenvolvimento e você vai aprender a base também, tá? Porque aqui no code a gente tem que desenvolver também o front, o back-end, o banco de dados, a gente aprende os conceitos de programação aqui também, tá? Lógica de programação, com certeza também se aplica aqui no no-code, tá? A gente nunca vai fugir disso quando for desenvolver um aplicativo ou um sistema, tá? Lógica de programação sempre está envolvida. Front-end, back-end também é a mesma coisa, tá? Mas no mundo da programação tradicional, você tem que aprender muitas tecnologias para começar o teu desenvolvimento, ou para ser contratado, ou para ser um desenvolvedor full stack, né? Que consegue desenvolver tanto front quanto back-end, quanto colocar o serviço para rodar, o aplicativo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se você fosse começar hoje, umas tecnologias aí que são mais utilizadas no mundo aí, né? Um HTML, um CSS para o front-end e um PHP para um back-end, né? Para você. Então são três linguagens. Claro, HTML não é uma linguagem de programação, mas é como se fosse, né? São códigos que você vai ter que aprender para criar o teu front-end, né? Então você vai ter que aprender várias tecnologias para poder iniciar o desenvolvimento dos teus aplicativos e sites, né? E claro, tecnologias mais recentes aqui, se você for pegar, você vai ter que aprender talvez um React Native ou um Node.js para o back-end, né? O React para o front e o Node para o back-end, que são duas linguagens de programação, né? Banco de dados vai ter que aprender também, né, comandos que é para se enviar para o banco de dados, né, que no no-code, por exemplo, você só diz quais dados você quer retornar de forma visual, né. Já na programação tradicional você tem é através de comandos, né, dá um select na tabela tal e as condições, né, para retornar dados, né. Então você tem que saber também a linguagem para estar interagindo com o banco de dados, né? Banco de dados MySQL, Postgre, Oracle, né? Enfim, vários bancos de dados, né? Servidores web também, né? Você tem que aprender também. Se você quiser, claro, ser um desenvolvedor full stack, né? Que sabe de cabo a rabo, desde do ponto inicial de como criar um aplicativo até a instalação no cliente, né? Servidores web como Apache, né? Você pode utilizar o Champ, o AMP Server, por exemplo, para Windows, para Linux, para poder rodar os servidores web, para poder rodar a tua aplicação, né? Conhecer um pouco também sobre máquinas virtuais, né? AWS, um exemplo, para poder hospedar esse teu servidor web, você precisa de uma máquina, né? Então a gente contrata uma máquina virtual, por exemplo, um servidor, uma máquina lá na AWS, na Amazon, para poder rodar o nosso servidor web e colocar a compilação do nosso código ali, do nosso sistema, né? Aí sim vai rodar o nosso site, a nossa aplicação, o nosso sistema web, né? Então, olha só quantas tecnologias você tem que aprender para ser um desenvolvedor full stack, né? Hoje, né? São muitas tecnologias. Por mais que no passado era bem mais difícil, né? Eu comecei há 15 anos atrás, então eu aprendi tudo através de livros, né? Livros, tinha muita coisa, tinha pouca coisa na internet. Já era 2007, né? Tinha um pouco, alguns fóruns assim, mas não tinha tanto conteúdo quanto hoje, assim. Hoje é inundado de conteúdo para você começar a programar, né? Linguagem de programação, vídeos no YouTube, livros, é muito mais fácil. Por mais que seja mais fácil, ainda assim você vai ter que se dedicar um bom tempo para ser um programador, um bom programador. Eu diria, na minha opinião, que hoje você teria que ter pelo menos aí uns 6 meses trabalhando e estudando, né? Eu estou pensando numa pessoa que está começando do absoluto zero, né? A pessoa não sabe nada, né? Só sabe mexer no computador ali, normal, mas ela quer aprender a programar. Ela vai precisar de pelo menos uns 6 meses, um ano, eu diria, trabalhando, estudando as tecnologias,
e trabalhando na prática ali, pegando projetos e fazendo, né, numa empresa. Eu diria que em um ano, essa pessoa começa a se tornar um bom programador, entre aspas, né? Claro que isso envolve muita coisa para o programador ser bom, né? Mas eu acredito que depois de um ano de trabalho, estudo ali, ele já pode se tornar um desenvolvedor full stack, assim, né? Ele conhece os conceitos, já tem experiência em alguns trabalhos, conhece tanto as linguagens ali quanto de servidores web e talvez um pouco de máquina virtual, se ele se dedicou um pouco, né? Então, olha o tanto de tempo que você precisa para começar na área de desenvolvimento, né? Para ser um bom programador, digamos assim. E já aqui nas ferramentas no code, tá? Você só precisa aprender uma tecnologia só, que é o Bubble, por exemplo, a ferramenta que eu escolhi, né? O Bubble, ele te permite criar tanto o front, quanto o back-end, quanto o banco de dados, quanto as ações de servidor e servidor web e máquina virtual. Tem tudo integrado dentro do Bubble. Você não precisa aprender outra tecnologia. Somente o Bubble, por exemplo, entende? Você consegue fazer tudo ali, teu site, configurar tudo, servidor web, máquina virtual, tudo ali, de forma simplificada, né? Você não precisa estudar muito a fundo como que funciona uma máquina virtual, por exemplo.